Graças a Deus, que bênção, que maravilha, glória a Deus. Olá, tudo bem? Estamos chegando agora para ficarmos juntos até as 22h30 ou mais um pouquinho, comunicando muita paz, amor e esperança ao seu coração através desta ferramenta abençoada, deste canal, certo? Desta página do Facebook. São as lives de quinta-feira, louvado seja o nome do Senhor. Eu, professor Josias Matos, estou aqui nas segundas, quintas e sábados, comunicando muita paz, amor e esperança ao seu coração através desta programação abençoada. Eu quero aqui, na segunda-feira não foi possível estar presente, tivemos uma reunião importantíssima com o nosso líder, reverendo Denilson Garcia, lá na De Maranata, realmente uma reunião muito produtiva, certo? Estratégias, direcionada pelo Espírito Santo para o engrandecimento do nome do Senhor e para a expansão do reino. Acabei de chegar agora da nossa estreia da nossa célula Betel, lá na casa do nosso pastor Reginaldo, certo? Esposa e família, tá bom? A célula da missão com família, certo? O nosso pastor coordenador Nathaniel, a pastora Lúcia, eu, portanto, fazemos parte da missão com família lá na Assembleia de Deus Maranata, tá bom? Mas chegamos a tempo de comunicar e trazermos a palavra de Deus, trazermos a meditação que estamos fazendo nas lives e estamos meditando sobre salvação, né? Estamos falando sobre salvação. A live passada iniciamos este estudo, na verdade, trazendo esta meditação edificante para as nossas vidas, que é sobre salvação. Falamos sobre todos os homens são pecadores, tá certo? Falamos pela graça, pela misericórdia, sem merecer, não pelas nossas obras. Foram os dois tópicos que abordamos na live passada, falando sobre salvação. E hoje nós falaremos sobre salvação somente através de Jesus. Senhor, estamos na Tua presença, toda honra, toda glória, todo louvor, toda soberania, toda majestade seja dada a Ti, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pai, toma frente deste trabalho, direcionado pelo Teu Santo Espírito, que esta boa semente venha cair em terra fértil, para o louvor da Tua glória e agradecimento do Teu nome. É o que nós Te pedimos essas bênçãos e Te agradecemos hoje para todos sempre. Amém. Beijo especial à minha irmã, pastora Maria Lúcia, que Deus te abençoe, meu irmão. Igualmente, pastora, acabamos de chegar da estreia da nossa célula Betel, grande bênção, maravilhas do Senhor realmente ocorreram agora na nossa abençoadíssima célula, E eu estava aqui orando neste instante, e o Espírito Santo de Deus estava me falando ao coração sobre o quanto é bom ser produtivo no reino de Deus. Isto é importantíssimo, sermos produtivos no reino de Deus, Trabalharmos em prol do reino, expandirmos o reino, nos dedicarmos para o reino. Isto é extraordinário e, portanto, se você... Paz do Senhor, pastor Nathaniel, que bom estar aqui conosco, graças a Deus, nosso coordenador da Missão com Família lá na AD Maranata está conosco, a nossa coordenadora também, pastora Lúcia, e nós estamos aí, na Missão com Família, certo? Estamos na célula Betel com o pastor Reginaldo e a sua belíssima família. Paz do Senhor, pastor Nathaniel, servindo no reino. Isso é muito bom, isto é muito produtivo, isto é muito gratificante e enche o nosso coração de alegria quando nós dedicamos o nosso tempo, a nossa vida, os nossos préstimos, os nossos talentos, os nossos dons, as nossas vocações à expansão do reino dos céus, fazer o ide de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pregar o Evangelho a toda criatura, e devemos pregar a tempo e fora de tempo
pois é chegada a última hora e precisamos anunciar o reino dos céus, a salvação em Cristo Jesus. E é o tema que nós estamos conversando nesta live sobre salvação. Salvação somente através de Jesus. Não há outro caminho, não há outra possibilidade, não tem outro recurso, certo? Só por Jesus. Atos 4:12. Nenhum outro nome há pelo qual devamos ser salvos, nem Maria, nem José, nem Antônio, nem João, certo? Nem Paulo, nem Saulo, certo? Somente o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quem se deu por nós, quem sofreu, certo? As afrontas, as perseguições, os açoites, quem se entregou no madeiro, quem verteu o seu sangue, certo, em favor da remissão dos nossos pecados. Então, nenhum outro nome, né? Nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos, certo? Em 1 Timóteo 2,5, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. É o único mediador, certo? Quando nós estamos aqui pregando o Evangelho, ou quando nós estamos onde quer que estejamos, certo? Orando, buscando a Deus, no caminho, e nós nos chegamos a Deus através da oração. O que chama a atenção de Deus neste momento, certo? Ele vê em nós pecadores remidos pelo sangue de Jesus, e ele vê em nós o Cristo, certo? Ele, portanto, a palavra de Deus nos diz que há um só mediador, então, quando as nossas súplicas, as nossas orações, os nossos clamores, as nossas lágrimas, as nossas petições, elas são feitas, quem intercede por nós é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não há outro mediador. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, amou a mim e você, amou você, que não professa nenhum credo religioso, você livre pensador, você avivalista, você... Deus amou a todos, o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A determinante é crer, certo? Crer. E não permanecer nos maus caminhos. E não continuar, certo? Nos delitos de pecados. Sim, realmente abandonar tudo aquilo que nós outrora praticávamos e devemos nascer de novo em Cristo para que nós sejamos de fato salvos, certo? João 3,36, aquele que não crê no Filho não verá a vida, não terá a vida, aquele que não crê no Filho jamais alcançará salvação, vida eterna, certo? Aquele que não crê no Filho, nem os seus pecados são redimidos, certo? As suas petições não são ouvidas, as suas orações não são ouvidas, não crê no Filho, que é o mediador entre Deus e os homens. Então temos que crer no Filho para que nós tenhamos vida e vida com abundância, vida eterna e vida de bênção aqui na terra, e mesmo em meio às tribulações, em meio às lutas, em meio às dificuldades, certo? Entendemos, cremos, temos certeza que é passageiro, que os reveses da vida são passageiros para aqueles que de fato têm o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Irmã Dulce Vieira, que Deus abençoe, a paz do Senhor, minha irmã. Em nome de Jesus, nós iremos orar em favor de todos quantos estão na live. E se você, porventura, quiser incluir o nome de algumas pessoas aqui nos comentários, fique à vontade,
inclua os nomes em oração, certo? Aí na sua casa, certo? Coloque lá a fotografia para você impor as mãos de um ente querido, de alguém que precisa de oração, e nós iremos apresentar a Deus na certeza, na convicção que o Filho de Deus, ele está lá. Se colocará de pé e dirá: ó Pai, atende o clamor do irmão, do fulano, do ciclano, do bertano, aqueles que estão pedindo, que estão suplicando. Foi por eles que eu derramei o meu sangue, foi por eles que eu padeci no madeiro, foi por eles que eu carreguei todos os fardos dos pecados, certo? E por eles ressuscitei do terceiro dia. É maravilhoso servir a Deus, certo? João 8,24, porque se não credes que eu sou o Cristo, morrereis em vossos pecados. Certo? Se não crermos, se não tivermos convicção, se não tivermos a certeza, se não atentarmos para a mensagem da cruz, se não seguirmos ao Senhor, pegarmos a nossa cruz e seguir a Cristo. Agora você tem que entender que quando cremos, quando atentamos para a mensagem da cruz, certo? Ele troca o fardo pesado pelo seu fardo leve. Então muitas pessoas, quando dizem: olha, pega a tua cruz e segue ao Senhor Jesus, ela diz: poxa, é muito pesado, eu não consigo. Eu não consigo. Mas se esquece de que ele promete trocar o fardo pesado o jugo pesado pelo jugo leve. O jugo leve do Senhor Jesus. Tá certo? João 10,1: aquele que não entra pela porta, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Certo? A porta é Jesus. O caminho é Jesus. A porta está aberta, mas ela vai se fechar. Ela se fechará. E se o homem, se a humanidade tenta buscar atalho, não conseguirá. Não tem atalho. Aquele que não entra pela porta é considerado, certo, ladrão e salteador. Certo? Não é remido, não é filho de Deus, certo? Não é salvo, entendeu? Não faz parte do reino, está totalmente fora daquilo que a Bíblia e o Evangelho defende com relação a todos quantos são chamados e escolhidos e preparados e atentam para a salvação. Tá bom? João 10,9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Salvar-se-á, é o que eu falei anteriormente. O mundo está com as suas portas escancaradas, certo? O mundo está aí propondo tudo aquilo que a carne, a natureza humana quer, certo? Os prazeres do mundo, né? Corrompem a alma e vida não traz, diz o poeta, certo? Então, nós, quanto filhos de Deus, criação de Deus, alguém já disse um dia que nós temos em nós um vazio que é do tamanho de Deus, que é do tamanho do Espírito Santo. E este vazio precisa ser preenchido pelo Espírito Santo, pela presença de Deus, pela mudança, pelo novo nascimento, certo? E isto trará muitos benefícios, porque a porta é Jesus. Não adianta. Você precisa entender esta verdade absoluta do Evangelho. João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Existem muitos caminhos, existem muitos atalhos, mas Ele é o caminho,
existem poucas verdades, existem meias verdades. O mundo tem mais falácias, narrativas e mentiras, mas ele é a verdade, ele é o caminho, a verdade. E o mundo te oferece momentos passageiros. Vida, alegria, prazeres passageiros. Ele te garante vida e vida eterna. Ninguém vai ao Pai senão pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:11. Ninguém pode por outro fundamento além de Cristo. Não tem outro fundamento. Não tem outro fundamento. Alguém também já disse que você pode procurar os túmulos de muitos dos que se propõem salvação, luz, paraíso, certo? Não sei, algo que venha dar convicção, certeza, salvação para o homem, mas esses que se propõem a isto, como falei anteriormente, você pode procurar os seus túmulos, eles estão aí, certo? Muitos ainda podem ser encontrados seus restos mortais, entendeu? Então, estes fundamentos baseados em teorias humanas, criações humanas, religiões humanas, seitas humanas, filosofias humanas, certo? Tentando apresentar um outro fundamento que não nos garante absolutamente nada. Jesus Cristo é o fundamento, é o verdadeiro fundamento, certo? E que você pode até visitá-lo, o túmulo que está vazio. O túmulo está vazio. Para a honra e glória do seu santo, glorioso e bendito nome. E inclusive a ciência comprova realmente que o túmulo está vazio. Glória a Deus por isso. Certo? Então, em 1 João 5,12, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Não tem a vida. Anda pela infinita misericórdia, certo? Hoje eu estava ouvindo uma mensagem que eu tenho gravado no Facebook, no YouTube, que fala sobre milagres. E se faz necessário que os milagres aconteçam e continuam acontecendo, nós cremos nisso, em virtude de que, olha só, quem não tem um Filho de Deus não tem vida. Então, nós podemos entender que existem muitas pessoas mortas espiritualmente, coxas espiritualmente, aleijados espiritualmente, cegos espiritualmente, surdos espiritualmente, que precisam de milagre, e os milagres continuam acontecendo, porque estes vivem sem vida. Podem ser considerados até como verdadeiros zumbis. Porque não tem vida. Porque quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Certo? Não tem a vida. O próximo tópico é acreditar em Jesus. Estamos falando de salvação e abordamos este terceiro tópico, salvação somente através de Jesus. Na live passada abordamos o segundo tópico, pela graça, misericórdia, sem merecer, não pelas obras. E o primeiro tópico deste tema, que é salvação, fala sobre todos os homens são pecadores. Estão gravados na live passada.
E agora nós estamos indo para o quarto tópico, acreditar em Jesus. João 3,16, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É pela fé. Temos que crer. Temos que acreditar na verdade absoluta, na inerrante palavra de Deus, certo? Acreditar nas promessas. Por que acreditar na palavra de Deus? Por que acreditar nas promessas? Por que acreditar nas profecias? Porque elas se cumprem, se cumpriram e continuam sendo cumpridas. E continuam sendo cumpridas. Esta é a constatação de que isto é uma verdade absoluta. É uma verdade absoluta. Porque, por isso que nós temos que crer. Certo? E crendo não pereceremos, mas teremos vida eterna. E nesta vida nós temos bênçãos, nós temos perdão, nós temos a presença, nós temos o consolo, nós temos a provisão, nós temos a direção, nós temos o livramento, certo? Mesmo em meio às turbulências, nós temos os livramentos, certo? Porque ele mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque o nosso Deus, o nosso Senhor, certo? Que nos garante vida eterna, através da fé, se crermos, certo? Ele estará conosco, mesmo em meio às tribulações, certo? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim nunca morrerá. Nunca morrerá. João 11:25. Certo? E isto é um credo de todo cristão. De todo cristão. Isto aqui, esta verdade não é um privilégio dos evangélicos, não é privilégio dos crentes, não é um privilégio dos assembleianos. Não. Esta é uma verdade que ela precisa ser defendida, precisa ser pregada, precisa ser vivida por todos quantos confessam que são cristãos. Esta verdade do Cristo ressurreto, da ressurreição e vida, que é o Senhor Jesus. E quem crer nele nunca morrerá. Terá vida eterna. Terá vida eterna. Não restam dúvidas quanto à vida eterna. Certo? Atos 16:31 diz que crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Creia e você será salvo. Nós ouvimos centenas e milhares de testemunhos de pessoas em outrora uma vida de transgressão, uma vida de pecado, uma vida de crime, uma vida de adultério, uma vida totalmente sem orientação, e hoje confessam, testemunham que foram salvos, vivem vida nova, vida plena, vida com abundância, uma nova vida, um novo nascimento. E isso é através de Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. São milhares de testemunhos que receberam esta bênção, este milagre, esta intervenção divina por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos 10:9-10 diz: se em teu coração creres, serás salvo. Serás salvo. Já ocorreu com você, de você realmente, as pessoas dizem, poxa, eu senti algo no meu coração, eu senti uma necessidade, eu senti uma sede, certo? Eu percebi uma voz,
uma direção na minha vida, certo? Isso nada mais é do que a ação do Espírito Santo de Deus na tua vida, te conduzindo para a salvação, te conduzindo para o caminho certo, te conduzindo para uma vida, uma nova vida, te conduzindo para o novo nascimento, te conduzindo para a comunhão com o Eterno, com o Pai eterno, certo? Então, se em teu coração, se no momento que você sentir, perceber esta sede, este desejo, ouça a voz do Espírito, atente para a voz do Espírito, certo? Quantas vezes você sai sem direção? Quantas vezes você está com sede de Deus e te falta a coragem, entusiasmo, certo? Te falta a iniciativa. Não te detenhas. Não te detenhas quando você realmente tiver esta sede de Deus. Busque a Deus. Achegue-se a Deus. A palavra de Deus nos diz: achegai-vos a mim e eu achegarei a vós. Né? Eu achegarei a vós, o próprio Deus. Certo? Eu costumo dizer que como pode um filho entrar e sair da casa do pai por algum tempo sem falar com o pai, sem se comunicar com o pai, sem parar para conversar com o pai. Hoje, os labores, os interesses, certo, da humanidade têm impedido de ter comunhão com o Criador, tem impedido de conversar com o Pai, tem impedido o homem de se achegar ao Pai, certo? E a humanidade cada vez mais, ela se afasta dessa relação. E o Pai tão desejoso, Deus tão desejoso em ter intimidade com seus filhos, a exemplo daquilo que acontecia no jardim em que Deus visitava no Éden Adão e Eva no final da tarde. Que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa. Quantas vezes Deus tem te visitado e você não tem dado ouvido a Ele? Quantas vezes Ele te busca e você não percebe? Você não está atento. Você não consegue nem mesmo reconhecê-lo. Você não faz caso dele. Certo? Então, se em teu coração creres, serás salvo. Seja salvo. Atente para o clamor da tua alma. Atente para a sede do teu coração. Atente para o alimento que o teu espírito pede, que é ter comunhão com o Criador. Que é ter comunhão com o Criador. Você sabe que você tem definhado espiritualmente. Você sabe que você está estático, parado, impedido, bloqueado. Tem algo que te impede. E estes que de fato não atentam para a palavra de vida eterna, a palavra de salvação, eles são vulneráveis a outras vozes. Eles são vulneráveis a outras propostas, a outros evangelhos. E infelizmente isto tem acontecido com várias pessoas. Várias pessoas realmente têm estado vulnerável diante do tentador que lhe oferece, que lhe oferta propostas, que fala ao seu íntimo, ao seu ouvido,
ao seu coração, à sua mente, certo? Outras coisas, que não é o Evangelho verdadeiro, que não é a verdade absoluta do Evangelho, que não é a inerrante palavra de Deus, certo? Então, 1 João 5, 1, a parte A nos diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então entenda esta verdade. E a partir de já, creia. Coloque em prática a sua fé. Certo? Coloque em prática a sua fé. Busque na palavra de Deus. Certo? Vai a uma igreja próximo da sua casa. Certo? Ouça mais o Evangelho. Você tem uma... Olha, isso aqui é uma ferramenta extraordinária. E nós estamos pregando, falando sobre salvação. Seja instrumento de Deus, você que entende essas verdades que eu estou falando, esta semente que está sendo semeada, e divulgue esta live, compartilhe esta live, certo? Para que nós possamos disseminar esta semente a centenas e milhares de pessoas, através do Facebook, através das redes sociais, certo? Que Deus abençoe a sua vida. Chegamos no final desta programação. Nós iremos dar continuidade neste tema sobre salvação. E no sábado, nós estaremos falando sobre um resumo, algum comentário sobre Lamentações. Como nós dissemos e nós acordamos, certo? E nós adotamos a proposta de nossos irmãos. Pastor Nathaniel propôs, pastor Tino Silva propôs, e muitos outros pastores, o pastor Rosivaldo, nós conversamos, né? Que durante a semana a gente aborda uma série de temas, uma série de assuntos, nós estamos abordando durante a semana sobre salvação, e no sábado nós iremos abordar sobre o estudo 11. O estudo 11 desta lição, Lamentações 1 e 2. A lição será o livro valioso. Nós iremos abordar no sábado, certo? Que antecede a escola bíblica dominical. Oremos ao Senhor. Senhor, estamos na Tua presença. Queremos Te agradecer por esta oportunidade. Pai, eu coloco diante do Senhor todos quantos estão acompanhando esta live, todos quantos irão acompanhar a gravação desta live. Senhor, age de maneira tremenda, poderosa e sobrenatural nestas vidas, com bênçãos, com milagres, com libertação, com cura. Pai, eu peço que o Senhor levante os caídos, fortaleça os fracos, reconcilie os desviados contigo, salva os pecadores, cura os enfermos, liberta os opressos. Pai, abençoa o órfão, a viúva, Jerusalém e Israel. Pai, nós pedimos e profetizamos que Belém, o Pará, o Brasil é do Senhor Jesus. E nós aqui, Pai, colocamos todas as famílias em Tuas mãos. Pai, governa a nossa casa, governa o nosso lar e alcança muitos, centenas e milhares, tantos quantos a areia da praia, com salvação, em o nome do Senhor Jesus. Olha para estes, Senhor, que estão sendo colocados em intercessão, que os nomes não estão aqui, mas que os teus servos estão mencionando através desta live, estão lembrando neste momento de oração. São os parentes, são os esposos, as esposas, os filhos, os sobrinhos, os netos, os tios, os pais, os avós, meu Deus, os irmãos de cada congregação, de cada igreja, a sociedade, Pai. Vem agir e vem governar esta sociedade. Em o nome de Jesus, nós te pedimos estas bênçãos e te agradecemos hoje para todo sempre. Amém. Chegamos no final desta programação. Estou feliz em ter tido a oportunidade de chegar a tempo de estar com você aqui nesta programação. E voltaremos no sábado, se Deus disser que sim. Ao Deus eterno, imortal e invisível, honras e glórias pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor. Shalom a todos. Até a próxima, em nome de Jesus.
Graças a Deus, que bênção, que maravilha, glória a Deus. Olá, tudo bem? Estamos chegando agora para ficarmos juntos até as 22h30 ou mais um pouquinho, comunicando muita paz, amor e esperança ao seu coração através desta ferramenta abençoada, deste canal, certo? Desta página do Facebook. São as lives de quinta-feira, louvado seja o nome do Senhor. Eu, professor Josias Matos, estou aqui nas segundas, quintas e sábados, comunicando muita paz, amor e esperança ao seu coração através desta programação abençoada. Eu quero aqui, na segunda-feira não foi possível estar presente, tivemos uma reunião importantíssima com o nosso líder, reverendo Denilson Garcia, lá na De Maranata, realmente uma reunião muito produtiva, certo? Estratégias, direcionada pelo Espírito Santo para o engrandecimento do nome do Senhor e para a expansão do reino. Acabei de chegar agora da nossa estreia da nossa célula Betel, lá na casa do nosso pastor Reginaldo, certo? Esposa e família, tá bom? A célula da missão com família, certo? O nosso pastor coordenador Nathaniel, a pastora Lúcia, eu, portanto, fazemos parte da missão com família lá na Assembleia de Deus Maranata, tá bom? Mas chegamos a tempo de comunicar e trazermos a palavra de Deus, trazermos a meditação que estamos fazendo nas lives e estamos meditando sobre salvação, né? Estamos falando sobre salvação. A live passada iniciamos este estudo, na verdade, trazendo esta meditação edificante para as nossas vidas, que é sobre salvação. Falamos sobre todos os homens são pecadores, tá certo? Falamos pela graça, pela misericórdia, sem merecer, não pelas nossas obras. Foram os dois tópicos que abordamos na live passada, falando sobre salvação. E hoje nós falaremos sobre salvação somente através de Jesus. Senhor, estamos na Tua presença, toda honra, toda glória, todo louvor, toda soberania, toda majestade seja dada a Ti, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pai, toma frente deste trabalho, direcionado pelo Teu Santo Espírito, que esta boa semente venha cair em terra fértil, para o louvor da Tua glória e engrandecimento do Teu nome. É o que nós Te pedimos essas bênçãos e Te agradecemos hoje para todo sempre. Amém. Beijo especial à minha irmã, pastora Maria Lúcia, que Deus te abençoe, meu irmão. Igualmente, pastora, acabamos de chegar da estreia da nossa célula Betel, grande bênção, maravilhas do Senhor realmente ocorreram agora na nossa abençoadíssima célula, E eu estava aqui orando neste instante e o Espírito Santo de Deus estava me falando ao coração sobre o quanto é bom ser produtivo no reino de Deus. Isto é importantíssimo, sermos produtivos no reino de Deus, Trabalharmos em prol do reino, expandirmos o reino, nos dedicarmos para o reino. Isto é extraordinário e, portanto, se você... Paz do Senhor, pastor Nathaniel, que bom estar aqui conosco, graças a Deus, nosso coordenador da Missão com Família lá na AD Maranata está conosco, a nossa coordenadora também, pastora Lúcia, e nós estamos aí, na Missão com Família, certo? Estamos na célula Betel com o pastor Reginaldo e a sua belíssima família. Paz do Senhor, pastor Nathaniel, servindo no reino. Isso é muito bom, isto é muito produtivo, isto é muito gratificante e enche o nosso coração de alegria quando nós dedicamos o nosso tempo, a nossa vida, os nossos préstimos, os nossos talentos, os nossos dons, as nossas vocações à expansão do reino dos céus, fazer o ide de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pregar o Evangelho a toda criatura, e devemos pregar a tempo e fora de tempo
pois é chegada a última hora e precisamos anunciar o reino dos céus, a salvação em Cristo Jesus. E é o tema que nós estamos conversando nesta live sobre salvação. Salvação somente através de Jesus. Não há outro caminho, não há outra possibilidade, não tem outro recurso, certo? Só por Jesus. Atos 4:12. Nenhum outro nome há pelo qual devamos ser salvos. Nem Maria, nem José, nem Antônio, nem João, certo? Nem Paulo, nem Saulo, certo? Somente o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quem se deu por nós, quem sofreu, certo, as afrontas, as perseguições, os açoites, quem se entregou no madeiro, quem verteu o seu sangue, certo, em favor da remissão dos nossos pecados. Então, nenhum outro nome, né? Nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos. Certo? Em 1 Timóteo 2,5, um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo é o único mediador. Certo? Quando nós estamos aqui pregando o Evangelho, ou quando nós estamos, onde quer que estejamos, certo? Orando, buscando a Deus, no caminho, e nós nos chegamos a Deus através da oração. O que chama a atenção de Deus neste momento, certo? Ele vê em nós pecadores remidos pelo sangue de Jesus, ele vê em nós o Cristo, certo? Ele, portanto, a palavra de Deus nos diz que há um só mediador, então, quando as nossas súplicas, as nossas orações, os nossos clamores, as nossas lágrimas, as nossas petições, elas são feitas, quem intercede por nós é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não há outro mediador. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, amou a mim e você, amou você, que não professa nenhum credo religioso, você livre pensador, você avivalista, você... Deus amou a todos, o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A determinante é crer, certo? Crer. E não permanecer nos maus caminhos. E não continuar, certo, nos delitos de pecados. Sim, realmente abandonar tudo aquilo que nós outrora praticávamos e devemos nascer de novo em Cristo para que nós sejamos de fato salvos, certo? João 3,36, aquele que não crê no Filho não verá a vida, não terá vida, aquele que não crê no Filho jamais alcançará salvação, vida eterna, certo? Aquele que não crê no Filho, nem os seus pecados são redimidos, certo? As suas petições não são ouvidas, as suas orações não são ouvidas, não crê no Filho, que é o mediador entre Deus e os homens. Então temos que crer no Filho para que nós tenhamos vida e vida com abundância, vida eterna e vida de bênção aqui na terra e mesmo em meio às tribulações, em meio às lutas, em meio às dificuldades, certo? Entendemos, cremos, temos certeza que é passageiro, que os reveses da vida são passageiros para aqueles que de fato têm o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Irmã Dulce Vieira, que Deus abençoe, a paz do Senhor, minha irmã. Em nome de Jesus, nós iremos orar em favor de todos quantos estão na live. E se você, porventura, quiser incluir o nome de algumas pessoas aqui nos comentários, fique à vontade.
inclua os nomes em oração, certo? Aí na sua casa, certo? Coloque lá a fotografia para você impor as mãos de um ente querido, de alguém que precisa de oração, e nós iremos apresentar a Deus na certeza, na convicção que o Filho de Deus, ele está lá. Se colocará de pé e dirá: ó Pai, atende o clamor do irmão, do fulano, do ciclano, do bertano, aqueles que estão pedindo, que estão suplicando. Foi por eles que eu derramei o meu sangue, foi por eles que eu padeci no madeiro, foi por eles que eu carreguei todos os fardos dos pecados, certo? E por eles ressuscitei do terceiro dia. É maravilhoso servir a Deus, certo? João 8,24, porque se não credes que eu sou o Cristo, morrereis em vossos pecados. Certo? Se não crermos, se não tivermos convicção, se não tivermos a certeza, se não atentarmos para a mensagem da cruz, se não seguirmos ao Senhor, pegarmos a nossa cruz e seguir a Cristo. Agora você tem que entender que quando cremos, quando atentamos para a mensagem da cruz, certo? Ele troca o fardo pesado pelo seu fardo leve. Então muitas pessoas, quando dizem: olha, pega a tua cruz e segue ao Senhor Jesus, ela diz: poxa, é muito pesado, eu não consigo. Eu não consigo. Mas se esquece de que ele promete trocar o fardo pesado, o jugo pesado pelo jugo leve. O jugo leve do Senhor Jesus. Tá certo? João 10,1. Aquele que não entra pela porta, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Certo? A porta é Jesus. O caminho é Jesus. A porta está aberta, mas ela vai se fechar. Ela se fechará. E se o homem, se a humanidade tenta buscar atalho, não conseguirá. Não tem atalho. Aquele que não entra pela porta é considerado, certo? Ladrão e salteador. Certo? Não é remido, não é filho de Deus, certo? Não é salvo, entendeu? Não faz parte do reino, está totalmente fora daquilo que a Bíblia e o Evangelho defende com relação a todos quantos são chamados e escolhidos e preparados e atentam para a salvação. Tá bom? João 10,9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Salvar-se-á, é o que eu falei anteriormente. O mundo está com as suas portas escancaradas, certo? O mundo está aí propondo tudo aquilo que a carne, a natureza humana quer, certo? Os prazeres do mundo, né? Corrompem a alma e vida não traz, diz o poeta, certo? Então, nós, quanto filhos de Deus, criação de Deus, alguém já disse um dia que nós temos em nós um vazio que é do tamanho de Deus, que é do tamanho do Espírito Santo. E este vazio precisa ser preenchido pelo Espírito Santo, pela presença de Deus, pela mudança, pelo novo nascimento, certo? E isto trará muitos benefícios, porque a porta é Jesus. Não adianta. Você precisa entender esta verdade absoluta do Evangelho. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Existem muitos caminhos, existem muitos atalhos, mas Ele é o caminho,
existem poucas verdades, existem meias verdades. O mundo tem mais falácias, narrativas e mentiras, mas ele é a verdade, ele é o caminho, a verdade. E o mundo te oferece momentos passageiros. Vida, alegria, prazeres passageiros. Ele te garante vida e vida eterna. Ninguém vai ao Pai senão pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:11. Ninguém pode pôr outro fundamento além de Cristo. Não tem outro fundamento. Não tem outro fundamento. Alguém também já disse que você pode procurar os túmulos de muitos dos que se propõem salvação, luz, paraíso, certo? Não sei, algo que venha dar convicção, certeza, salvação para o homem, mas esses que se propõem a isto, como falei anteriormente, você pode procurar os seus túmulos, eles estão aí, certo? Muitos ainda podem ser encontrados seus restos mortais, entendeu? Então, estes fundamentos baseados em teorias humanas, criações humanas, religiões humanas, seitas humanas, filosofias humanas, certo? Tentando apresentar um outro fundamento que não nos garante absolutamente nada. Jesus Cristo é o fundamento, é o verdadeiro fundamento, certo? E que você pode até visitá-lo, o túmulo que está vazio. O túmulo está vazio. Para a honra e glória do seu santo, glorioso e bendito nome. E inclusive a ciência comprova realmente que o túmulo está vazio. Glória a Deus por isso. Certo? Então, em 1 João 5,12, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Não tem a vida. Anda pela infinita misericórdia, certo? Hoje eu estava ouvindo uma mensagem que eu tenho gravado no Facebook, no YouTube, que fala sobre milagres. E se faz necessário que os milagres aconteçam e continuam acontecendo, nós cremos nisso, em virtude de que, olha só, quem não tem um Filho de Deus não tem vida. Então, nós podemos entender que existem muitas pessoas mortas espiritualmente, coxas espiritualmente, aleijados espiritualmente, cegos espiritualmente, surdos espiritualmente, que precisam de milagre, e os milagres continuam acontecendo, porque estes vivem sem vida. Podem ser considerados até como verdadeiros zumbis. Porque não tem vida. Porque quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Certo? Não tem a vida. O próximo tópico é acreditar em Jesus. Estamos falando de salvação e abordamos este terceiro tópico, salvação somente através de Jesus. Na live passada abordamos o segundo tópico, pela graça, misericórdia, sem merecer, não pelas obras. E o primeiro tópico deste tema, que é salvação, fala sobre todos os homens são pecadores. Estão gravados na live passada.
E agora nós estamos indo para o quarto tópico, acreditar em Jesus. João 3,16, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É pela fé. Temos que crer. Temos que acreditar na verdade absoluta, na inerrante palavra de Deus, certo? Acreditar nas promessas. Por que acreditar na palavra de Deus? Por que acreditar nas promessas? Por que acreditar nas profecias? Porque elas se cumprem, se cumpriram e continuam sendo cumpridas. E continuam sendo cumpridas. Esta é a constatação de que isto é uma verdade absoluta. É uma verdade absoluta. Porque, por isso que nós temos que crer. Certo? E crendo não pereceremos, mas teremos vida eterna. E nesta vida nós temos bênçãos, nós temos perdão, nós temos a presença, nós temos o consolo, nós temos a provisão, nós temos a direção, nós temos o livramento, certo? Mesmo em meio às turbulências, nós temos os livramentos, certo? Porque ele mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque o nosso Deus, o nosso Senhor, certo? Que nos garante vida eterna, através da fé, se crermos, certo? Ele estará conosco, mesmo em meio às tribulações, certo? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim nunca morrerá. Nunca morrerá. João 11:25. Certo? E isto é um credo de todo cristão. De todo cristão. Isto aqui, esta verdade não é um privilégio dos evangélicos, não é privilégio dos crentes, não é um privilégio dos assembleianos. Não. Esta é uma verdade que ela precisa ser defendida, precisa ser pregada, precisa ser vivida por todos quantos confessam que são cristãos. Esta verdade do Cristo ressurreto, da ressurreição e vida, que é o Senhor Jesus. E quem crer nele nunca morrerá. Terá vida eterna. Terá vida eterna. Não restam dúvidas quanto à vida eterna. Certo? Atos 16:31 diz que crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Creia e você será salvo. Nós ouvimos centenas e milhares de testemunhos de pessoas em outrora uma vida de transgressão, uma vida de pecado, uma vida de crime, uma vida de adultério, uma vida totalmente sem orientação. E hoje confessam, testemunham que foram salvos, vivem vida nova, vida plena, vida com abundância, uma nova vida, um novo nascimento. E isso é através de Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. São milhares de testemunhos que receberam esta bênção, este milagre, esta intervenção divina por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos 10:9-10 diz: se em teu coração creres, serás salvo. Serás salvo. Já ocorreu com você, de você realmente, as pessoas dizem, poxa, eu senti algo no meu coração, eu senti uma necessidade, eu senti uma sede, certo? Eu percebi uma voz,
uma direção na minha vida, certo? Isso nada mais é do que a ação do Espírito Santo de Deus na tua vida, te conduzindo para a salvação, te conduzindo para o caminho certo, te conduzindo para uma vida, uma nova vida, te conduzindo para o novo nascimento, te conduzindo para a comunhão com o Eterno, com o Pai eterno, certo? Então, se em teu coração, se no momento que você sentir, perceber esta sede, este desejo, ouça a voz do Espírito, atente para a voz do Espírito, certo? Quantas vezes você sai sem direção? Quantas vezes você está com sede de Deus e te falta a coragem, entusiasmo, certo? Te falta a iniciativa. Não te detenhas. Não te detenhas quando você realmente tiver esta sede de Deus. Busque a Deus. Achegue-se a Deus. A palavra de Deus nos diz: achegai-vos a mim e eu achegarei a vós. Né? Eu achegarei a vós, o próprio Deus. Certo? Eu costumo dizer que como pode um filho entrar e sair da casa do pai por algum tempo sem falar com o pai, sem se comunicar com o pai, sem parar para conversar com o pai. Hoje, os labores, os interesses, certo, da humanidade têm impedido de ter comunhão com o Criador, tem impedido de conversar com o Pai, tem impedido o homem de se achegar ao Pai, certo? E a humanidade cada vez mais, ela se afasta dessa relação. E o Pai tão desejoso, Deus tão desejoso em ter intimidade com seus filhos, a exemplo daquilo que acontecia no jardim em que Deus visitava no Éden Adão e Eva no final da tarde. Que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa. Quantas vezes Deus tem te visitado e você não tem dado ouvido a Ele? Quantas vezes Ele te busca e você não percebe? Você não está atento. Você não consegue nem mesmo reconhecê-lo. Você não faz caso dele. Certo? Então, se em teu coração creres, serás salvo. Seja salvo. Atente para o clamor da tua alma. Atente para a sede do teu coração. Atente para o alimento que o teu espírito pede, que é ter comunhão com o Criador. Que é ter comunhão com o Criador. Você sabe que você tem definhado espiritualmente. Você sabe que você está estático, parado, impedido, bloqueado. Tem algo que te impede. E estes que de fato não atentam para a palavra de vida eterna, a palavra de salvação, eles são vulneráveis a outras vozes. Eles são vulneráveis a outras propostas, a outros evangelhos. E infelizmente isto tem acontecido com várias pessoas. Várias pessoas realmente têm estado vulnerável diante do tentador que lhe oferece, que lhe oferta propostas, que fala ao seu íntimo, ao seu ouvido,
ao seu coração, à sua mente, certo? Outras coisas que não é o evangelho verdadeiro, que não é a verdade absoluta do evangelho, que não é a inerrante palavra de Deus, certo? Então, 1 João 5, 1, a parte A nos diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então entenda esta verdade. E a partir de já, creia. Coloque em prática a sua fé. Certo? Coloque em prática a sua fé. Busque na palavra de Deus. Certo? Vai a uma igreja próximo da sua casa. Certo? Ouça mais o evangelho. Você tem uma... Olha, isso aqui é uma ferramenta extraordinária. E nós estamos pregando, falando sobre salvação. Seja instrumento de Deus, você que entende essas verdades que eu estou falando, esta semente que está sendo semeada, e divulgue esta live, compartilhe esta live, certo? Para que nós possamos disseminar esta semente a centenas e milhares de pessoas, através do Facebook, através das redes sociais, certo? Que Deus abençoe a sua vida. Chegamos no final desta programação. Nós iremos dar continuidade neste tema sobre salvação. E no sábado, nós estaremos falando sobre um resumo, algum comentário sobre Lamentações. Como nós dissemos e nós acordamos, certo? E nós adotamos a proposta de nossos irmãos. Pastor Nathaniel propôs, pastor Tino Silva propôs, e muitos outros pastores, o pastor Rosivaldo, nós conversamos, né? Que durante a semana a gente aborda uma série de temas, uma série de assuntos, nós estamos abordando durante a semana sobre salvação, e no sábado nós iremos abordar sobre o estudo 11. O estudo 11 é desta lição, Lamentações 1 e 2. A lição será o livro valioso. Nós iremos abordar no sábado, certo? Que antecede a escola bíblica dominical. Oremos ao Senhor. Senhor, estamos na Tua presença. Queremos Te agradecer por esta oportunidade. Pai, eu coloco diante do Senhor todos quantos estão acompanhando esta live, todos quantos irão acompanhar a gravação desta live. Senhor, age de maneira tremenda, poderosa e sobrenatural nestas vidas, com bênçãos, com milagres, com libertação, com cura. Pai, eu peço que o Senhor levante os caídos, fortaleça os fracos, reconcilie os desviados contigo, salva os pecadores, cura os enfermos, liberta os opressos. Pai, abençoa o órfão, a viúva, Jerusalém e Israel. Pai, nós pedimos e profetizamos que Belém, o Pará, o Brasil é do Senhor Jesus. E nós aqui, Pai, colocamos todas as famílias em Tuas mãos. Pai, governa a nossa casa, governa o nosso lar e alcança muitos, centenas e milhares, tantos quantos a areia da praia, com salvação, em o nome do Senhor Jesus. Olha para estes, Senhor, que estão sendo colocados em intercessão, que os nomes não estão aqui, mas que os teus servos estão mencionando através desta live, estão lembrando neste momento de oração. São os parentes, são os esposos, as esposas, os filhos, os sobrinhos, os netos, os tios, os pais, os avós, meu Deus, os irmãos de cada congregação, de cada igreja, a sociedade, Pai. Vem agir e vem governar esta sociedade. Em o nome de Jesus, nós te pedimos estas bênçãos e te agradecemos hoje para tudo sempre. Amém. Chegamos no final desta programação. Estou feliz em ter tido a oportunidade de chegar a tempo de estar com você aqui nesta programação. E voltaremos no sábado, se Deus disser que sim. Ao Deus eterno, imortal e invisível, honras e glórias pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor. Shalom a todos. Até a próxima, em nome de Jesus.